Existe um instante quase imperceptível em que algo muda dentro de um homem. Não é quando ele decide se aproximar. Não é quando manda uma mensagem. Não é quando assume um sentimento. É antes. Muito antes. Um momento silencioso, interno, que não pede permissão à lógica e não se anuncia com palavras. Helena começou a perceber isso, sem saber exatamente como explicar. Aos 34 anos, vivendo em Florianópolis, entre rotinas que já não a assustavam e silêncios que finalmente não doíam tanto, ela notou que algumas conexões não nasciam do esforço, mas do espaço. Era como se em determinados encontros, algo se organizasse por dentro do outro, sem que ela tivesse feito nada além de estar ali. Por muito tempo, Helena acreditou que amar era se entregar inteira imediatamente. Estar disponível, atenta, presente demais. Acreditava que proximidade se construía com demonstração constante, com clareza emocional, com provas. Ainda assim, repetia-se o mesmo padrão. Quando ela se envolvia mais, algo se retraía do outro lado. Não havia conflito aberto, apenas um afastamento sutil, educado, quase invisível. Lucas surge nesse momento da vida dela. Aos 38 anos, ele carrega uma postura segura, um ritmo acelerado e uma espécie de controle emocional que parece natural. Ele funciona, resolve, sustenta. Não costuma falar sobre o que sente, talvez nem para si mesmo. Está acostumado a ambientes onde mostrar fragilidade não é uma opção e onde manter a própria estrutura é uma necessidade constante. Quando os caminhos de Helena e Lucas se cruzam, não há impacto imediato, nem faísca óbvia. O que acontece é mais discreto e por isso mais profundo. Helena não tenta impressionar, não invade, não se antecipa. Ela não chega querendo ocupar espaço na vida dele. Apenas ocupa o próprio. E é justamente aí que algo começa a se mover dentro de Lucas. Não como uma decisão, mas como uma sensação. Um reconhecimento difícil de nomear. Uma espécie de pausa interna. Como se pela primeira vez em muito tempo, ele não precisasse ajustar o ritmo, sustentar uma imagem ou se preparar para corresponder a expectativas invisíveis. Helena não percebe no início. Não há declarações, nem promessas, nem gestos grandiosos. O que existe é um silêncio diferente. Um olhar que permanece um pouco mais. Uma vontade que nasce sem pressa. Porque antes de qualquer homem escolher ficar, algo dentro dele precisa se sentir em casa. Em Florianópolis, Helena começa a perceber que existe um instante quase invisível em que um homem se conecta emocionalmente sem planejar. Não é algo que acontece no campo das ações, nem no território das decisões conscientes. É um movimento interno, silencioso, que antecede qualquer gesto externo. Um deslocamento íntimo que não pede autorização à razão. Helena não saberia explicar exatamente quando passou a notar isso, apenas sentia. Como quem observa a maré mudar sem que o vento anuncie. Ela caminhava pela própria rotina com mais presença do que antes. Os dias tinham peso real, mas não sufocante. O trabalho, os encontros, os momentos sozinha, tudo ocupava seu lugar sem urgência. Não havia mais aquela ansiedade antiga que a empurrava para fora de si. Helena não buscava provocar reações, não tentava criar efeitos. Estava inteira no próprio corpo, no próprio tempo. E isso alterava o modo como os outros se moviam ao redor dela. Lucas surge nesse cenário sem ruído. Ele se aproxima como quem não pretende ficar, mas acaba permanecendo. Profissionalmente seguro, emocionalmente contido, habituado a resolver e seguir adiante. Ele observa mais do que fala. Mantém uma postura firme, quase impenetrável. Ainda assim, algo nele desacelera quando está perto de Helena. Não por atração imediata, não por encantamento óbvio, mas por um tipo de reconhecimento que não exige explicação. Helena percebe antes dele. Há um silêncio novo quando estão juntos. Não um vazio constrangedor, mas um espaço confortável. Ela sente que algo acontece ali, fora do campo das palavras. Um instante em que Lucas parece menos atento ao mundo externo e mais recolhido em si.
como se algo tivesse sido tocado por dentro, sem alarde, sem aviso. Esse momento não se manifesta em atitudes claras. Não há avanço, nem promessa, nem confissão. Apenas uma mudança quase imperceptível na presença dele. O olhar demora um pouco mais. A escuta se aprofunda. O corpo relaxa discretamente, como quem encontra um ponto de apoio inesperado. Helena entende que aquele instante não pode ser provocado, nem controlado. Ele acontece quando o outro não se sente observado, cobrado ou conduzido. Ela compreende, sem racionalizar, que esse é o ponto exato onde tudo começa. Não quando alguém escolhe se aproximar, mas quando algo interno se organiza em silêncio. Um lugar onde não existe defesa nem estratégia, apenas uma sensação sutil de segurança. Helena reconhece esse instante porque, pela primeira vez, não tenta atravessá-lo. Ela apenas permite que ele exista. Helena passa a compreender que aquilo que aproxima ou afasta não está ligado ao quanto alguém se esforça, insiste ou se adapta. Existe uma diferença clara entre presença genuína e movimento forçado. E essa diferença é percebida mesmo quando não é verbalizada. Ela lembra de quantas vezes acreditou que precisava fazer mais, dizer mais, se mostrar mais. Quantas vezes confundiu entrega com excesso. Agora, algo nela começa a se reorganizar. Ela observa que Lucas, como tantos outros homens, reage de forma quase imediata ao que não é verdadeiro, mesmo que não saiba explicar o motivo. Não se trata de desconfiança consciente, mas de um mecanismo interno que identifica quando há expectativa, cobrança disfarçada ou uma tentativa silenciosa de conduzir a relação. Quando isso acontece, ele se fecha, não de forma brusca, mas gradual. Um recuo elegante, difícil de apontar, mas impossível de ignorar. Helena percebe que no passado costumava antecipar movimentos, criava cenários, preenchia silêncios, oferecia mais do que era pedido. Acreditava que demonstrar clareza emocional era uma virtude incontestável. Agora começa a notar que nem toda clareza é maturidade. Às vezes, é ansiedade tentando se disfarçar de sinceridade. Esse entendimento não surge como culpa, mas como lucidez. Uma tomada de consciência sem peso. Com Lucas, ela não sente vontade de performar. Não busca aprovação. Não tenta decifrá-lo. Não se adapta para caber. Ela fala quando tem vontade. Se recolhe quando sente necessidade. Não há estratégia. Apenas alinhamento interno. E isso cria um efeito inesperado. Lucas não se sente observado nem pressionado. Ele não percebe uma intenção por trás das atitudes dela. O que recebe é simples, direto, sem camadas ocultas. Ele nota que, ao lado de Helena, não há uma narrativa sendo construída à força. Não existe a sensação de estar sendo avaliado, testado ou conduzido a uma resposta específica. Essa ausência de expectativa cria um tipo raro de liberdade. Lucas não precisa reagir. Pode apenas existir naquele espaço. E essa possibilidade o mantém ali mais tempo do que ele planejava. Helena entende, então, que não são jogos emocionais que sustentam uma conexão verdadeira. Nem esforço excessivo, nem controle, nem performance. O vínculo começa quando não há tentativa de provocar uma reação específica, quando a presença não carrega uma agenda oculta. Ela sente que algo se desfaz dentro dela, a urgência de ser escolhida. No lugar disso surge uma calma firme, um entendimento silencioso de que o que é real não precisa ser empurrado para acontecer. Aos poucos, a narrativa se aprofunda em um território que não obedece à lógica direta. Helena percebe que aquilo que se move dentro de Lucas não responde a argumentos, nem a explicações racionais. Ele não se aproxima porque faz sentido, nem se afasta porque decide. O que acontece nele nasce em imagens internas, sensações difusas, símbolos emocionais que operam abaixo do pensamento consciente. É um processo invisível, mas determinante. Lucas carrega dentro de si referências antigas sobre o que significa vínculo, força e autonomia. Ideias que não foram escolhidas, apenas absorvidas ao longo do tempo. Ele aprendeu, sem perceber, que se manter inteiro exigia controle, que se expor podia significar perder posição, que depender emocionalmente era um risco.
Essas imagens internas não se manifestam em frases claras, mas em reações automáticas. Aproximação e recuo acontecem como reflexos. Quando está com Helena, algo nesse sistema simbólico começa a se deslocar. Não porque ela o convença de nada, mas porque sua presença ativa imagens diferentes. Não há nela o símbolo da cobrança, nem da expectativa, nem da urgência. O que ela representa, sem saber, é um espaço onde não existe ameaça à identidade dele. Isso toca camadas profundas que Lucas raramente acessa. Ele sente uma familiaridade estranha, como se reconhecesse algo que nunca viveu plenamente. Não é memória concreta, mas sensação. Um estado interno onde ele não precisa provar competência nem sustentar uma postura. Esse sentimento não vem acompanhado de euforia, mas de estabilidade, uma base silenciosa que reorganiza a forma como ele percebe a relação. Helena não interpreta esse movimento. Ela apenas permanece coerente consigo mesma. E justamente por isso, torna-se um símbolo vivo de algo que Lucas busca sem nomear: equilíbrio. Ela não ocupa o lugar de salvação, nem de desafio. Não é um enigma a ser resolvido, nem um prêmio a ser conquistado. É uma presença que não exige decifração. Dentro de Lucas, essa experiência começa a criar associações novas. A proximidade deixa de ser sinônimo de perda de controle. A intimidade não aciona imediatamente mecanismos de defesa. O corpo responde antes da mente. Ele se sente mais calmo, mais centrado, mais inteiro. Sem perceber, passa a associar Helena a esse estado interno de estabilidade. A narrativa se constrói nesse plano invisível, onde decisões ainda não existem. O que há são símbolos sendo reorganizados, imagens internas sendo ressignificadas. Helena não ocupa espaço à força. Ela simplesmente existe como é. E isso permite que dentro de Lucas, algo antigo se dissolva e algo novo encontre forma. Tudo acontece sem anúncio, sem declaração, no território silencioso, onde os vínculos mais profundos começam a se formar. A mudança em Helena não acontece de forma abrupta. Não há um momento exato de ruptura, nem uma decisão consciente que reorganiza tudo de uma vez. O que existe é um deslocamento interno, lento e consistente. Ela começa a perceber que não precisa mais provar valor para ser vista. Essa constatação não vem acompanhada de defesa, mas de alívio, como se algo que sempre pesou em seus gestos finalmente pudesse ser deixado no chão. Helena passa a viver a própria vida com mais fidelidade ao que sente. Retoma interesses que não giram em torno de agradar ou manter conexões. O tempo sozinha deixa de ser um intervalo entre encontros e passa a ser um espaço legítimo. Ela não se afasta das pessoas, apenas não se adianta a elas. O ritmo dela se torna próprio, não reativo. E isso altera a forma como ela se posiciona no mundo. Com Lucas, essa mudança se manifesta de maneira silenciosa. Helena não tenta definir o que existe entre eles, não pergunta, não conduz, não pressiona. Ela permite que o vínculo encontre o próprio tempo. Quando sente vontade de estar perto, está. Quando precisa de espaço, se recolhe. Não há justificativa, nem explicação. Existe apenas coerência interna. Ela não abandona sua rotina, não reorganiza a vida para caber em uma possibilidade incerta. Essa postura não nasce da indiferença, mas da inteireza. Helena não se fragmenta para sustentar uma relação. Não se adapta excessivamente, não se diminui, não se antecipa ao desejo do outro. Ela permanece ancorada em quem é. E essa escolha silenciosa cria um campo diferente ao redor dela. Um espaço onde não existe carência disfarçada, nem expectativa camuflada. Lucas percebe essa mudança sem nomear. Ele nota que Helena não está disponível por medo de perder, nem distante por estratégia. Ela simplesmente segue o próprio eixo. Isso gera uma sensação inesperada. Ele não sente que precisa corresponder a algo para mantê-la por perto. Não há uma demanda invisível pairando sobre a relação. Essa ausência de cobrança não afasta. Ao contrário, desperta curiosidade e respeito. A narrativa avança mostrando que Helena sai do lugar de esforço
e entra em um estado de magnetismo natural. Não porque se torna inacessível, mas porque se torna inteira. Ela não corre atrás, mas também não se esconde. Apenas caminha no próprio ritmo. E, sem perceber, cria um movimento oposto ao que viveu antes. Quanto menos tenta segurar, mais espaço surge para que o outro se aproxime por escolha, não por condução. Mesmo sentindo atração por Lucas, Helena não abandona a própria estrutura. Ela continua existindo para além da possibilidade daquele vínculo. Seus dias não passam a girar em torno da presença dele, nem suas decisões se reorganizam para garantir continuidade. Há nela uma integridade silenciosa que se mantém estável, independentemente do que venha a acontecer entre os dois. Essa postura não é rígida, mas firme. Helena não esconde o interesse, tampouco o exagera. Quando está com Lucas, está inteira. Quando não está, permanece conectada à própria vida. Ela não usa o vínculo como ponto de sustentação emocional. O centro permanece nela. Essa integridade se manifesta em gestos simples. Ela não cancela compromissos para se adaptar, não altera opiniões para evitar desconforto, não se molda para caber em expectativas implícitas. Lucas percebe isso aos poucos. Ele nota que Helena não busca validação através dele. Não há nela aquela urgência silenciosa que ele já reconheceu em outras relações. Ele sente que não está sendo colocado no papel de fonte de segurança, nem de solução emocional. Isso cria uma sensação rara. Ao invés de se sentir responsável por manter algo vivo, ele se sente livre para escolher como e quando se aproximar. Essa integridade desperta respeito. Não um respeito formal, mas interno. Lucas começa a perceber que a presença de Helena não depende do comportamento dele. Ela não se oferece como prêmio, nem se retira como punição. Ela permanece coerente. Isso desmonta padrões conhecidos. Ele está acostumado a relações onde sua postura define o equilíbrio emocional do outro. Com Helena, isso não acontece. O impacto disso é silencioso, mas profundo. Lucas passa a observar Helena com mais atenção. Há nela uma solidez tranquila, que não exige confirmação. Ele percebe que ela não negocia a própria essência para manter proximidade. Essa percepção gera admiração, não por algo que ela faz, mas por algo que ela sustenta. Helena não verbaliza essa integridade. Ela não explica, não justifica, não se posiciona através de discursos. A força dela está justamente na ausência de necessidade de afirmação. Ela simplesmente vive a partir de quem é. E isso cria uma experiência emocional distinta para Lucas. Ele sente que está diante de alguém que não precisa ser preenchido, nem salvo, nem conduzido. A narrativa mostra que esse primeiro comportamento, a integridade emocional, estabelece uma base sólida para tudo o que vem depois. Helena se mantém inteira mesmo em meio ao interesse, e é exatamente essa inteireza que faz com que Lucas a enxergue como alguém raro, não porque se coloca acima, mas porque não se perde de si ao se aproximar. Com o tempo, Lucas começa a associar a presença de Helena a uma sensação que ele raramente experimenta. Não é excitação, nem euforia, nem aquela intensidade que costuma marcar os primeiros envolvimentos. O que surge é algo mais profundo e inesperado: descanso. Um tipo de repouso emocional que não depende de silêncio absoluto, nem de explicações longas. Apenas acontece. Ao lado de Helena, Lucas percebe que não precisa sustentar a postura de sempre. Não sente a obrigação de estar no controle, de resolver, de conduzir. A armadura que ele veste no cotidiano, construída ao longo de anos de exigência e responsabilidade, começa a afrouxar sem esforço. Não porque Helena peça, mas porque ela não exige nada dele. Ela não o observa em busca de falhas, nem espera dele uma performance específica. Essa sensação se manifesta em pequenos detalhes. Lucas fala menos, mas com mais verdade. Não se antecipa às respostas, não calcula tanto as palavras. Há momentos em que simplesmente permanece em silêncio, e esse silêncio não o incomoda. Ele sente que pode existir ali sem precisar se explicar ou se justificar. Pela primeira vez em muito tempo, não sente que precisa provar quem é. Helena oferece esse espaço sem intenção consciente. Ela não força a vulnerabilidade.
Não faz perguntas invasivas. Não tenta conduzir conversas para territórios emocionais específicos. Ela escuta quando ele fala e respeita quando ele se cala. Não interpreta o silêncio como afastamento. Essa postura cria um ambiente onde Lucas se sente seguro para baixar a guarda no próprio ritmo. Aos poucos, ele começa a acessar partes de si que costuma manter protegidas, não através de confissões dramáticas, mas por meio de gestos simples. Um comentário mais honesto, uma pausa mais longa, um olhar menos atento ao mundo externo. Ele se sente humano ali, não apenas funcional. E essa experiência reorganiza a forma como ele percebe o vínculo. Lucas entende, mesmo sem formular, que com Helena ele não precisa ser forte o tempo todo. Essa constatação não o enfraquece. Ao contrário, traz uma sensação de equilíbrio. Ele percebe que pode ser real sem perder valor, que pode se mostrar cansado, incerto ou incompleto, sem que isso comprometa a imagem que construiu de si. A narrativa mostra que esse descanso emocional se torna um ponto de ancoragem silencioso. Lucas começa a buscar a presença de Helena não por carência, mas por reconhecimento interno. Ele se sente melhor ali, mais centrado, mais inteiro. E é nesse espaço de repouso que o vínculo se aprofunda, não pela intensidade, mas pela ausência de peso. A relação entre Helena e Lucas passa a se mover em um equilíbrio raro, onde profundidade e leveza coexistem sem se anular. Helena não superficializa o que sente, mas também não transforma cada encontro em um campo emocional denso. Ela está presente de forma verdadeira, sem carregar o vínculo de significados excessivos. Essa combinação cria um ritmo próprio, onde nada parece urgente e, ainda assim, tudo importa. Helena conversa com Lucas sobre temas que atravessam camadas mais profundas, mas sem dramatização. Ela fala de experiências, percepções, silêncios, sem a necessidade de extrair respostas ou definições. Não exige que ele se posicione emocionalmente, nem que acompanhe sua profundidade no mesmo tempo. Ela permite que cada assunto exista sem a obrigação de gerar consequência imediata. Ao mesmo tempo, há leveza nos gestos. Risos que surgem sem esforço, momentos simples que não precisam ser transformados em memória significativa. Helena não se agarra ao instante, não tenta eternizá-lo. Ela vive e segue. Essa postura impede que a relação se torne previsível ou pesada. Lucas não sente que está entrando em um território onde cada passo será analisado ou interpretado. Essa imprevisibilidade tranquila cria uma experiência emocional singular. Helena não se fecha em mistério estratégico, nem se expõe em excesso. Ela se move entre presença e recolhimento com naturalidade. Lucas percebe que não consegue antecipar totalmente o comportamento dela, mas também não se sente inseguro por isso. A confiança no fluxo, não no controle. Essa dinâmica desperta nele uma atenção diferente. Ele começa a se envolver não por intensidade, mas por curiosidade contínua. Helena não oferece respostas prontas sobre quem é ou o que sente. Ela se revela aos poucos, através da convivência, não de discursos. Isso mantém o interesse vivo, sem gerar ansiedade. A profundidade leve de Helena permite que Lucas acesse emoções sem se sentir engolido por elas. Ele pode sentir sem precisar se defender. Pode se aproximar sem medo de perder espaço. A relação não se apresenta como um desafio a ser vencido, nem como um refúgio absoluto. Ela existe como um campo de troca equilibrado. A narrativa mostra que é justamente essa combinação que fortalece o vínculo. A ausência de peso não elimina a profundidade. Ela a torna habitável. Lucas percebe que estar com Helena não exige esforço constante, nem entrega precipitada. Ele pode entrar e sair do próprio mundo interno sem culpa. E nesse espaço fluido, o desejo de permanecer começa a se formar de maneira natural, sustentado não pela intensidade, mas pela harmonia silenciosa entre conexão e liberdade. Dentro de Lucas, o envolvimento com Helena percorre um caminho silencioso, marcado por estágios que não se anunciam externamente. Tudo começa com uma curiosidade discreta.
Não uma inquietação ansiosa, mas uma atenção que retorna. Ele se percebe pensando nela sem intenção, lembrando de gestos simples, de momentos que não carregavam importância aparente. Essa curiosidade não pede ação imediata, apenas se instala. Com o tempo, essa curiosidade se transforma em admiração. Lucas começa a reconhecer em Helena algo que não encontra com facilidade. Não é apenas a forma como ela se posiciona, mas a maneira como sustenta a própria vida sem depender do vínculo. Ele observa a coerência entre o que ela diz, o que faz e o que escolhe não fazer. Essa consistência desperta um respeito silencioso, que não precisa ser afirmado. A admiração abre espaço para uma sensação mais profunda: paz. Lucas percebe que pensar em Helena não ativa tensão, nem expectativa excessiva. Ao contrário, gera uma estabilidade interna. Ele associa a presença dela a um estado de equilíbrio emocional que se mantém mesmo quando estão distantes. Essa paz não o entorpece, mas o organiza. Ele se sente mais centrado, menos reativo. A partir desse ponto, surge um desejo novo, diferente dos que já experimentou. Não é urgência nem necessidade de posse. É uma vontade de construir algo que faça sentido ao longo do tempo. Lucas começa a imaginar possibilidades sem pressa. Não projeta cenários idealizados, mas considera a permanência como algo viável. Essa ideia não o assusta. Pelo contrário, traz uma sensação de alinhamento interno. Todo esse processo acontece sem que ele precise verbalizar. Não há declarações precipitadas, nem decisões impulsivas. Lucas respeita o próprio ritmo, e Helena, sem saber, permite que esse tempo exista. Ele sente que não está sendo empurrado para uma escolha. Isso torna a escolha possível. Por fim, chega o momento em que Lucas percebe que permanecer não é uma reação emocional, mas uma decisão consciente. Ele entende que estar com Helena não compromete sua identidade, nem ameaça sua autonomia. Ao contrário, amplia quem ele é. Ele não escolhe ficar por medo de perder, nem por carência. Escolhe porque reconhece valor, compatibilidade e um tipo de pertencimento que não exige renúncia de si. A narrativa mostra que esse processo interno é silencioso, gradual e sólido. Lucas não se apaixona de forma explosiva. Ele se envolve a partir de uma construção interna consistente. E quando a escolha acontece, ela não depende de circunstâncias externas. Ela nasce de um reconhecimento profundo de que, naquele vínculo, ele pode ser inteiro. O vínculo entre Helena e Lucas se consolida sem ruído, sem gestos grandiosos ou declarações dramáticas. Não há um momento único que marque o início de algo definitivo. O que existe é uma continuidade tranquila, construída no tempo, sustentada por escolhas pequenas e constantes. Helena permanece sendo quem é. Ela não ajusta sua essência para caber na decisão de Lucas, nem transforma a relação no centro absoluto da própria vida. Lucas percebe que, ao lado dela, não há necessidade de defesas. Ele não sente o impulso de se proteger, nem de controlar o que sente. A presença de Helena se torna um lugar interno de pertencimento. Não um refúgio que o afasta do mundo, mas um ponto de equilíbrio que o fortalece para estar nele. Ele se sente orgulhoso de estar ali, não por status, mas por reconhecimento íntimo. Helena se torna um lar emocional sem tentar ocupar esse papel. Ela não oferece promessas, nem exige garantias. Ela apenas sustenta um espaço onde existe respeito, maturidade e verdade. Lucas sente que pode permanecer sem perder autonomia, sem renunciar à própria identidade. Essa percepção torna a escolha dele firme. Não é uma decisão tomada por impulso, mas por clareza. A narrativa se encerra mostrando que o amor que se constrói entre eles não nasce da carência, nem da necessidade de completude. Ele surge do encontro entre duas pessoas inteiras, capazes de compartilhar sem se fundir. Helena não precisou mudar quem era para ser escolhida. Ela apenas deixou de se afastar de si mesma. Ao retornar para o próprio centro, tornou-se disponível para um vínculo real. Lucas escolhe ficar não por medo de perder Helena, mas por admiração profunda. Ele reconhece nela
uma presença que respeita seu silêncio, sua força e sua vulnerabilidade. Ele sente orgulho do vínculo que constroem, porque ele não exige máscaras nem armaduras. Com ela, ele pode ser forte e humano ao mesmo tempo. O fechamento revela que o amor verdadeiro não se impõe, não se força e não se acelera. Ele se constrói no espaço, na escuta e no tempo compartilhado. Helena e Lucas não vivem uma paixão explosiva, mas uma conexão sólida, onde a leveza não anula a profundidade. Assim, a história se conclui mostrando que escolher o outro só é possível quando se escolhe a si mesmo primeiro, e que quando há maturidade emocional, o amor deixa de ser um campo de batalha e se torna um lugar onde é possível permanecer. E se essa história tocou você em algum ponto, mesmo que de forma silenciosa, talvez não seja por acaso. Talvez porque, em algum nível, você também esteja aprendendo que o amor não nasce da pressa, nem do medo, nem da tentativa de ser escolhido a qualquer custo. Ele nasce quando a gente volta para si. Se esse conteúdo fez sentido, se trouxe clareza, calma ou reflexão, curta este vídeo. Esse gesto simples ajuda mais pessoas a encontrarem esse espaço de maturidade emocional. E se você quer continuar caminhando por histórias, ideias e narrativas que aprofundam sem pesar, se inscreva no canal. Aqui a gente fala de amor sem jogos, de vínculos sem perda de identidade, de escolhas conscientes. Fique por aqui, porque quando você muda a forma de se posicionar no mundo, tudo ao redor começa a responder diferente.